Aí quando a gente passa a entender isso, uou, look at him, todo o mundo nosso muda. Toda a nossa concepção das coisas mudam. Se vocês conseguirem fixar essa ideia que eu estou mostrando aqui para vocês, seja em criptos, ou seja em mercado de ações, ou seja em mercado de futuro, vocês daqui para frente entenderão praticamente tudo o que precisa ser feito para vocês conseguirem bons resultados dentro do mercado. Tá? Por quê? Porque basicamente o que a gente está vendo aqui é um momento em que o mercado encontra-se dentro de uma estrutura de alta, em que é basicamente fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, certo? E daí o que a gente faz? A gente faz mais um fundo e mais um topo. Então até aqui nós estávamos em tendência efetiva de alta. Aí acontece o seguinte movimento. A gente vem e perde esse fundo que aqui está. Isto aqui é uma quebra de estrutura. A gente repica, faz um topo abaixo do topo anterior e perde esse fundo aqui. Isto aqui é uma mudança de tendência no diário. Então a pressão de compra ela reverteu para uma pressão de venda agora. E a cada repique as pessoas que estão compradas usam para sair da posição. E nesse momento estamos em topos e fundos descendentes. Muito bem. Eu acho que até aqui todo mundo já entendeu bem o conceito. Enquanto a gente está fazendo topos e fundos ascendentes, nós estamos em uma estrutura de alta. Enquanto nós estamos fazendo topos e fundos descendentes, estamos numa estrutura de baixa. Só que talvez vocês, os mais atentos, os alunos mais rápidos, podem ter pensado, mas Stomer, a gente não perdeu este fundo aqui? Isso aqui não seria uma quebra de estrutura? Eu vou refazer essa pergunta. Esse candle 325, 326, isto aqui não é uma quebra de estrutura? O que vocês acham? É uma quebra de estrutura ou não é uma quebra de estrutura? O que vocês acham? Vocês acham que é uma quebra ou não é uma quebra? Pessoal da galera da Trader Up, vocês acham que é uma queda ou não é uma queda? Me digam. E aí, a perda desse fundo aqui é uma quebra de estrutura? Sim ou não? Tá, alguns vão dizer, não, a gente não chegou a fechar abaixo. Tudo bem. Digamos que a gente tivesse fechado abaixo desse ponto, tivesse fechado até aqui. Isso seria uma quebra de estrutura? Sim ou não? Sim ou não? O Renato Jorge está dizendo que é uma quebra, é um order block. Outros estão dizendo que parece um trap, um drible na vaca. O Eduardo Cinzano está dizendo que sim. Não é. Isso aqui não é. Isso aqui não é. E talvez isso aqui ajude muito vocês a entenderem quando que nós temos um falso pivô de alta e um falso pivô de baixa. Então o que eu vou falar agora é um pouco mais complexo. Quem tiver ainda com dificuldades para entender o conceito de estrutura, talvez não capture tudo que eu vou dizer. Mas para as pessoas que já entenderam a ideia de uma estrutura, isso vai ficar fácil vocês capturarem o que é um pivô verdadeiro, o que não é um pivô verdadeiro. Então vamos lá. Vamos tentar traduzir isso em cima deste gráfico aqui da FTM. Senhores, o que é uma estrutura de alta? É quando você tem um fundo, topo, fundo, e aí você tem um movimento seguinte de alta que consegue romper o topo anterior. Então, quando você rompe o topo anterior, este fundo aqui, ele está validado. O que é um fundo validado? Um fundo validado é um fundo que não pode ser perdido sob a situação de que, se for perdido, quebra a estrutura. Então, se eu faço um movimento de alta até aqui, não rompo o topo, este fundo, acima do fundo anterior, ele ainda não foi validado. E porque ele não foi validado, ele pode ser violado sem que tenha acontecido uma quebra da estrutura. A quebra da estrutura só irá acontecer quando eu perder um fundo validado. Então existe conceito de fundo validado e conceito de fundo não validado ainda. Então, se eu estou aqui ainda, por exemplo, nessa situação aqui, em que eu formei este fundo aqui, este fundo ele não é um fundo validado ainda. Por que não? Porque eu ainda não tive o rompimento deste topo. Então, somente depois que este topo for rompido, que esse fundo não pode mais ser perdido. Porque se for, será uma quebra de estrutura.
Então vejam que aqui acontece o que especificamente dentro da FTM. Vejam que ela volta, ela faz isso daqui e simplesmente isso aqui é um movimento ABCD. Acho que todo mundo aqui dos amigos conhece o ABCD, tanto que eu falo, né, de um fundo ABCD. Tá? E aí nessa situação aqui, então isso é o ABCD e o mercado começa a subir. E no momento que ele começa a subir, agora, nesse instante, daqui para frente, se eu tiver um movimento de queda que perder este fundo, aí eu quebrei a estrutura. Aí eu quebrei a estrutura e daí será um movimento de reversão da tendência, de mudança da tendência. Então esta é uma situação que muitas e muitas pessoas cometem esse equívoco porque não percebem a ideia de um fundo validado para um fundo não validado. Veja que a gente faz um novo ciclo, a gente aqui faz um movimento de fundo e logo depois, ao romper essa máxima, se perde esta região, a gente validaria uma reversão da estrutura. Veja que até agora a gente não validou a mudança de tendência. Vejam que agora aqui aparece o seguinte cenário. Este fundo aqui, ó, ele não é um fundo validado. Só vai ser validado quando a gente romper essa máxima. Aí o que o mercado faz? A gente rompe a máxima. Como a gente rompeu essa máxima, se perder este fundo, isso vai ser um fundo validado que não poderia ser perdido. Se perdido, quebrou a estrutura. E o que a FTM faz? Ela vem e, putz grila, perdeu o fundo validado. Perdendo o fundo validado, isso é uma quebra de estrutura verdadeira. Isso é uma quebra de estrutura verdadeira, que inicia uma tendência de baixa. Então vejam, qual é o único topo, agora estou falando de topo, qual é o único topo que a FTM teria que romper para então me mostrar que houve uma quebra da estrutura de baixa? Vocês concordam comigo que a gente está em estrutura de baixa na FTM agora? Vocês concordam comigo que a gente está numa estrutura de baixa? Topo, fundo, topo, fundo, topo, certo? Então isso é uma estrutura de baixa, sim ou não? Isso é uma estrutura de baixa, sim ou não? Eu estou perguntando. É uma estrutura de baixa, sim ou não? Sim, é uma estrutura de baixa. É uma estrutura de baixa. A gente tem topos e fundos em queda. Mas agora, qual é o movimento que deveria acontecer para reverter essa estrutura de baixa? Qual? Vocês acham que se a gente romper este topo aqui, nós estaríamos revertendo a tendência de baixa, a estrutura de baixa? Sim ou não? Não, não estaríamos, exato! Pessoal, ele já viu, nós só estaríamos realmente mudando a estrutura para uma estrutura de alta quando a gente romper o último topo validado. E qual que é o último topo validado? O último topo validado foi este topo aqui, que depois perdeu este fundo aqui. Então a ruptura desta região aqui seria o único movimento que modificaria a tendência de baixa da FTM para uma tendência de alta. Capite? Capite? Como dizem os italianos, os mafiosos. Pois é. Pois é, José. Aí quando a gente passa a entender isso, uou, look at him. Todo o mundo nosso muda. Toda a nossa concepção das coisas mudam. Toda a concepção, toda a nossa ideia de tendência, todos os nossos conceitos mudam. Porque o que muitas vezes vai acontecer na vida de vocês, muitas vezes irá acontecer na vida de vocês, especialmente no mercado de criptos, especialmente, que adora fazer esse padrão, o mercado de criptos adora fazer esse padrão, o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele começa a subir, ele faz um candle aqui, outro candle aqui, outro candle aqui, outro candle aqui, ele rompe aqui, e quando ele rompe aqui, ele chama um monte de otário, achando que isso é um pivô de alta, e aí um monte de gente anda comprando aqui, e daí ele perde aqui, e ele vem, e continua a estrutura de baixa dele. Isso aqui foi só uma chamada de compra. Eles só chamaram o comprador para enfiar em cima do comprador, para enfiar na venda em cima do comprador. Isso aqui que eu chamo de topo duplo, numa tendência de baixa, é um dos melhores padrões para vocês poderem operar na vida de vocês. Isso aqui que eu estou falando para vocês, isso aqui é uma pérola para fazer dinheiro. Galera da Trader Up, vocês entenderam o conceito? Galera da Trader Up, vocês entenderam esse conceito? Mas vamos lá. Então a pergunta, agora vem a pergunta de 10 milhões de dólares do Alan Souza. Mas quando então entra uma entrada mais assertiva para um short?
Boa! Isso, Alan! Boa! Boa! Então vamos lá! Vamos lá! Vocês conseguiram pegar já uma das ideias, que é uma ideia fundamental do conceito, certo? Mas esta ideia, ela ainda não nos diz quando fazer a operação. Esta operação, então, nós temos as seguintes possibilidades de se pensar em operar da maneira mais adequada possível. Primeiro ponto que eu preciso que fique claro. Enquanto em estrutura de alta, nós só procuramos por compra. Na estrutura de baixa, nós só procuramos por vendas. Ok? Fixar esse conceito? Beleza. Então, vocês concordam que se essa é uma estrutura de baixa dentro da FTM? Sim, é uma estrutura de baixa dentro da FTM. Então, onde é que eu vou procurar? O que eu tenho que estar fazendo? Eu tenho que estar procurando por vendas. Onde é que acontecem minhas vendas e quais são os sinais de venda que eu tenho para operar? 1, 2, 3 de venda. Qualquer sinal de 1, 2, 3 de venda que apareça no diário tem que pensar em vender. Ponto, nova linha. Se eu sei, a partir desse momento que eu estou numa estrutura de baixa, qualquer 1, 2, 3 de venda que apareça eu tenho que pensar em vender. O que o mercado fez aqui? Isso aqui é 1, 2, 3 de venda? Não. Isso aqui é 1, 2, 3 de venda? Não. Isso aqui é 1, 2, 3 de venda? Não. Isso aqui é 1, 2, 3 de venda? Não. Isso aqui é 1, 2, 3 de venda? Não. Isso aqui é 1, 2, 3 de venda? Não. Isso aqui é 1, 2, 3 de venda? Sim! Isso é 1, 2, 3 de venda. Mas, melhor do que, tá? Melhor do que 1, 2, 3 de venda é a gente esperar o quê? E a gente esperar a aproximação de uma zona de resistência. Porque vender, a gente tem que vender perto de resistência. Vender, a gente tem que vender perto de resistência. E aí, se eu chego aqui para vocês agora, neste minuto, right now, e pergunto para vocês, onde é que está a próxima resistência? Onde é que está a resistência mais próxima da FTM? Onde que está? Onde que está? Onde que está? No último topo anterior, nesse ponto aqui. Então, qualquer aproximação da nossa querida FTM para esta região, eu tenho que procurar ali por vendas. Eu tenho que procurar ali por um momento de vendas. Ok? Ok. Então, observem, a gente consegue utilizar essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta fantástica para ser trabalhada, mas não é retração de fibro, não. Aqui eu estou olhando um conceito muito simples que eu preciso que os amigos capturem. Depois de uma perna de alta, numa estrutura de alta, quando o mercado recua, o que nós temos que o Charles Down nos dizia há mais de 120 anos, caraca! Há 120 anos que o Charles Down nos dizia o seguinte: uma perna, quando retrai, recua 1/3, metade ou 2/3 da perna prévia. Cara, ele nos diz isso há mais de 120 anos atrás. 1/3, 33%. Metade, 50%. 2/3, 66%. Então a gente vai procurar por possíveis compras, no caso, se a gente estiver pensando em comprar, no recuo de 1/3, no recuo de metade e no recuo de 2/3. Vejam que aqui eu tenho aqui, ó, entre essa zona de 20 e essa zona de 30, eu chamo esta zona a zona do agrião. Essa é a zona que eu quero vender. Qualquer aproximação dos preços para esta área, pensem assim numa Ana de Armas de biquíni olhando para você com um sorriso assim. A Gal Gadot usando a roupa da Mulher Maravilha e te dando uma piscada de olho. Não são situações tão interessantes quanto a entrada dos preços nesta região e um sinalzinho de venda acontecendo aqui. Me deixa salivando, tipo assim, cara, é isso que eu quero na minha vida, me dá 2 disso, me dá 3 disso. Pegaram o conceito?